O que acontece quando os pais têm problemas e a gente está aprendendo a se comunicar com uma mãe narcisista, com um pai alcoólatra? Qual é a forma que a gente se comunica com pessoas doentes? Não há diálogo, gente. A gente simplesmente absorve aquilo com a maior intensidade que pode dentro, até os nossos 7 anos, ali nessa nossa formação de caráter, a gente só absorve aquilo. O que o diálogo é tão importante? Seria, mas eu não tive isso enquanto criança. Né? Eu tive ameaça, eu tive xingamento, eu tive punição, eu tive diversas formas que estavam nos ensinando como que a gente vai dialogar com a vida a partir dali. A nossa educação vai sempre bloquear ou avançar em alguma situação, né? Porque não tem como, a gente não vai fugir disso. Se a gente não olhar para lá e não entender o processo, a gente não vai romper, né? E é o que a gente vem tentando fazer, né? Com essa consciência de que precisamos, mesmo que seja nós, a primeira pessoa da família que está fazendo esse processo de quebrar um padrão educacional, punitivo, autoritário, que destrói as nossas relações. E não destrói só a nossa relação familiar, destrói as nossas relações como um todo. Porque se a gente aprende um processo de se comunicar desta forma, onde não existe um diálogo, onde eu só escuto e obedeço, eu me torno passivo perante a vida. E é isso que a gente não quer fazer com os nossos filhos, né? A gente não quer que eles sejam seres humanos passivos de ficar absorvendo tudo, porque eu tive que obedecer, eu tive que ser desta forma. Então a gente está aqui para romper esses padrões, né? Claro que isso não limita dos nossos filhos terem ou não algum tipo de trauma, porque a gente não tem o controle sobre isso. Porque essa percepção do trauma é perceptível dentro da consciência deles. Uma coisa que a gente fala gera algo, uma coisa que a gente sente dentro da gestação gera algo. Mas o que tudo isso tem a ver com a nossa autoestima e nosso amor próprio? Essa briga que a gente tem com a gente mesmo, de não conseguir se amar, ou não conseguir se gostar, ou achar que nunca está pronto. É como se a gente tivesse aquela sensação de incapacidade que eu nunca estou pronto, ou estou pensando, ou estou aqui suficientemente bom para lhe dar conta disso. Dos meus filhos, do meu trabalho, da minha casa, eu nunca estou. Por quê? Porque a gente não era validado, né? Os nossos sentimentos, sensações, emoções não eram validados. A gente não era vista como uma criança, um ser único, especial, maravilhoso, que está ali para nos ensinar os nossos pais também, né? Porque os nossos pais, na época, nós, crianças, não ensinávamos nada para ele. E hoje a gente sabe o quanto as crianças nos ensinam, com pequenos detalhes, né? Mas eles não tinham ideia disso. Então, qualquer coisa que a gente pudesse tentar ensinar, o que tu fez? O teu corpo fez uma própria fuga daquela situação usando o Walkman. Eu fazia processos assim também, tipo, quando eu era obrigada a limpar o banheiro todos os sábados, eu me trancava no banheiro, ligava um radinho muito alto e ficava por lá por umas 2, 3 horas, com o radinho no banheiro, embaixo da água, esfregando os trilhozinhos aqui, ó, porque esses trilhos ficam pretos, e se ficasse um bolor ali, eu ia ficar limpando até ficar branco. Então, são processos assim. O que aconteceu? Eu passei a vida inteira, até a idade adulta, eu não queria limpar banheiro. Eu chegava no banheiro, me dava uma coisa, porque eu entrava no banheiro, eu não quero limpar o banheiro. Então, esses processos, eles ficam na nossa memória, por quê? Porque aquilo era uma dor, né? Tu passar o teu sábado enquanto as crianças estão brincando, você limpar o banheiro, você esfregar, até ficar perfeito, até ficar branco, até ficar... o que está passando para essa criança, né? Que enquanto não estiver perfeito, não tá bom. Que tudo que tu faz não tá bom. Não é suficiente. E aí você volta lá, esfrega mais, vai limpar. Tá ruim? Tá. E o que a criança pensa? Eu não sou capaz. Eu não sei fazer as coisas. Eu sou uma inútil, porque eu faço tudo errado. Porque toda vez que você faz algo e não tá bom, não tá perfeito, o que tu tá validando na criança? A autoestima dela.
não tá bom. E aí eu passei a minha vida inteira dentro dessa crença de incapacidade. Tudo que eu começava não terminava, todos os projetos eram, porque chegava no meio do projeto, eu não me sentia capaz. E aí eu voltava, eu vou estudar, eu vou estudar, eu vou estudar, eu vou estudar, eu vou estudar mais. Isso é uma crença lá da minha infância, de que eu não sou bom o bastante, que eu não sou capaz, porque eu nunca consegui agradar a minha mãe, eu nunca consegui satisfazer as vontades dela, eu nunca consegui. Eu me emociono de dizer isso porque foi uma vida lutando com esse sentimento, tipo, de não conseguir terminar nada porque eu não me sentia capaz. E em diversas situações eu me via reproduzindo um comportamento inconsciente lá da minha mãe que eu nunca aceitei. E a gente reproduz isso sem ver. Quando a gente se dá conta, parece a gente tem um estado alterado de consciência. Eu me dei conta que eu fui assim e eu não quero mais isso para minha vida. Por isso que o trabalho é constante e ele nunca acaba. Porque volta e meia vem insights na nossa cabeça e memórias que estão lá implícitas e que a gente traz para a consciência com algum processo que acontece com teu filho hoje que é relacionado com a tua mãe. A gente faz vários processos para não parecer com ela em nada, né? E quando tu escuta isso, que a pessoa está tendo uma percepção que você é parecida com ela em qualquer aspecto, isso te causa uma barreira ali, tipo uma reação, né? Porque é algo que está contra a tua vontade, mas é inerente a ti, principalmente traços genéticos, em que a biologia da crença que vem da epigenética, a epigenética é um campo que estuda a genética, mas relacionada aos comportamentos gerados por um ambiente. Ela não tem a ver só com a genética em si. Então, essas novas descobertas da epigenética nos mostram que, sim, 50% do nosso DNA, dos nossos genes, são fisiologicamente herdados. 50% são construídos através de um ambiente e das nossas relações. Então, a partir dessas pesquisas dentro da epigenética, eles começaram a mudar a concepção do que a genética é determinista. Ah, minha mãe é narcisista, então, consequentemente, eu vou ser assim, narcisista, e vou fazer as mesmas coisas com os meus filhos. Isso foi totalmente desconstruído, isso nos traz luz para a força que a gente pode ter, fazendo o quê? Mudando as nossas crenças, quebrando as que não nos servem, trazendo novas crenças para o ambiente que a gente vai reproduzir isso, que é o ambiente que a gente vive hoje, que a gente pode escolher, porque as tuas fugas, né? Eu também já morei em mais de 30 lugares. Essas fugas é porque a gente está tentando arrumar um ambiente onde a gente se sinta pertencente. Porque tu saiu nessa fuga da tua mãe, que nem eu saí, muito cedo, procurando um ambiente onde eu me sentisse aceito, acolhido e amado. Esses vínculos que a gente cria com outras pessoas é por causa dessa fuga e dessa falta de pertencimento, de aceitação que a gente não teve lá na infância por algum processo. Às vezes não é uma mãe narcisista, às vezes é um pai, é um avô que traz coisas do gene e da história dele de violência, muitas vezes de guerra, de pós-guerra. Da onde vem esses nossos genes também, né? Da onde vem esses genes dele? Será que teu avô não foi filho de uma guerra, de um ambiente de guerra, onde ele tinha que ter essas atitudes para sobreviver e dar continuidade na espécie? Então, a gente começa a fazer essa busca, começar a entender esses processos que têm a ver com o DNA e com o ambiente, que hoje a gente sabe que o ambiente influencia tanto quanto a nossa genética, trazendo aqui bem claro que essas crenças, elas são construídas e elas moldam todo o nosso comportamento, porque no exercício lá a gente traz como que a gente se relaciona, né? Por onde a gente aprendeu a se relacionar? A gente aprendeu a se relacionar pelos nossos cuidadores, os nossos familiares. Foram eles que nos mostraram como é que a gente se relaciona. Se o meu pai não dialogava comigo, meu pai era um alcoólatra, ele não tinha diálogo nenhum comigo, ele parecia um sei lá o quê. Como foi a minha vida na questão da comunicação?